Olá, concurseiros, tudo bem? Fábio Marçal aqui para mais uma correção comentada de prova de língua portuguesa de concurso. Vamos comentar essa prova da banca IBAN, Prefeitura de Praia Grande, concurso realizado em 2024, cargo de agente administrativo. De início, já agradeço a nossa amiga Maria Eugênia Zago, que pôde compartilhar com a gente essa prova que ela realizou. Bem, essa prova você pode acessá-la no Drive, no link aqui embaixo na descrição. Conforme eu vou descendo aqui na página, você pode ir lendo. É um texto curto, um texto tranquilo, de uma reportagem da Academia Brasileira de Letras. Podemos ver aqui, no site, no link aqui embaixo, academia.org. E é o texto que é utilizado para responder as questões de 1 a 4. E vamos realizar então essas 4 primeiras questões. Posteriormente realizaremos as próximas, as outras. São ao todo 15 questões dessa prova. Bem, questão número 1. Dado o contexto histórico do Brasil e do texto acima, pode-se afirmar que, letra A, os indígenas sofreram tortura física e foram presos e expulsos de suas terras pela ditadura militar. Como ele trata aqui do texto acima, podemos perceber que o texto traz explicitamente é a afirmação que vai ao encontro da alternativa A. Podemos ver aqui no terceiro parágrafo: a presidente da comissão, blá, 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 o Estado reconhecia que os Krenak e os Guarani Kaiowá temos aqui a locução verbal, foram perseguidos e expulsos de suas terras durante o período da ditadura militar. É o que ocorre aqui na letra A. Os indígenas sofreram tortura física e foram presos e expulsos. Bom, Fábio, ele só fala ali de ter sido expulsos. Vamos ver embaixo, na continuação. Também citam casos, lá em cima, aqui no parágrafo, também citam casos de tortura física e prisões indevidas. Então, lá na letra A, nós podemos perceber que fala de tortura física e prisão também. Então, a resposta é a letra A. Por que a letra B não está correta? O povo indígena sobreviveu ao período de colonização, mantendo as mais de 900 etnias. Vamos ver se essa afirmativa é correta. Nós já fomos nesse país, podemos ver aqui nesse último parágrafo, no quarto parágrafo. Nós já fomos nesse país uma constelação de povos. Darcy Ribeiro reporta que até o século XVIII eram 900 etnias. Hoje, reconhecidamente, somos menos de 300. Na letra B diz: o povo indígena sobreviveu ao período de colonização, mantendo as mais de 900 etnias? Não manteve. Perderam 600 etnias aí, ficaram com menos de 300 etnias. Então a resposta B não está correta. Letra C. O povo indígena, na figura representativa de Ailton Krenak, recebeu pedido de perdão do governo brasileiro pelas atrocidades causadas pela colonização. Bem, na verdade foi pedido de perdão causado pelas atrocidades específicas do período da ditadura militar. Não fala de colonização no texto. Não quer dizer que não seja, mas o texto não fala exclusivamente disso. O texto, em todo momento, trata exclusivamente lá da ditadura. Letra D. Darcy Ribeiro reconhece a existência de menos de 300 etnias no século XVIII. Não, na verdade, aqui no século XVIII, podemos ver aqui, eram 900 etnias, conforme aqui na primeira frase na segunda frase, na primeira linha, da primeira para a segunda linha do quarto parágrafo. Então, a resposta correta, letra A. Vamos para o número 2. Tornar-se membro da ABL, Academia Brasileira de Letras, confere a Ailton Krenak. Bem, Academia Brasileira de Letras. Obviamente, de letras, o seu critério inicial é a questão literária, a questão da divulgação de obras, da importância literária do membro. Na letra A aparece assim: a dignidade perdida dos povos originários por causa da colonização. Bem, tornar-se membro da BL
não confere a ele a dignidade. Não quer dizer que não tenha, mas a característica específica da BL não é trazer dignidade. Letra B. O reconhecimento por suas obras poéticas e filosóficas. Bom, pela própria característica intrínseca da Academia Brasileira de Letras, quando a pessoa se torna membro dela, obviamente ela fica mais conhecida, né? Torna-se reconhecida por seus méritos literários. Então, pela lógica, letra B. Letra C. O resgate de seu papel como ativista do povo indígena. Não é só pelo fato de ser ativista que a pessoa se torna membro da ABL. Existem vários ativistas da causa indígena, porém não são todos eles que são membros da ABL. Não é por ser ativista ou não é para resgatar o papel de ativista indígena que ele se torna membro da ABL. A aceitação do pedido de perdão da Comissão da Anistia também não é por se tornar membro da ABL que ele, né, vai ser caracterizado como né, um representante do pedido de perdão da comissão. Então, pela própria natureza da ABL, a característica principal conferida a ele é de reconhecimento por suas obras poéticas e filosóficas. Número 3. Agora já acaba a parte interpretativa propriamente dita, né? A número 3 vai partir agora para a parte mais voltada à gramática. Analise as afirmações referentes ao emprego da preposição a no texto. Aí vem o enunciado aqui embaixo: está correto o que se afirma em. Aqui é uma questão que trata do acento grave, da conhecida, né, da chamada crase, que é difícil, né, possui uma teoria difícil de ser assimilada. Número 1. Nos trechos tal, não se deve usar a crase a, com acento A aqui, né? No lugar da preposição a, porque as palavras pedido e povos são masculinas. Ailton Krenak responde a pedido de desculpa. Quem responde alguma coisa a alguém ou a alguma coisa. Neste caso aqui, a o pedido. Poderia ficar ao pedido, responde ao pedido de desculpa. Quando cabe o ao, é sinal de que esse o é um artigo, aparece justamente porque a palavra pedido é um substantivo masculino. Bom, a inserção desse artigo o é opcional, facultativa. Logo, o este a é apenas a preposição a. Não aparece a junção de um artigo a. Se aparecesse, ou seja, por ser uma palavra feminina, se fosse uma palavra feminina, seria a mais a, realmente a com acento grave. Porém, aqui pedido a palavra masculina não recebe o artigo a. Da mesma forma, aqui na segunda frase, 2 pedidos de perdão a povos indígenas. 2 pedidos de perdão. Perdão a quem? Perdão dado a os povos indígenas, aos povos. Bom, o os também é opcional. O os aparece justamente porque a palavra povos é masculina e plural. Se fosse só povo, né, ao povo indígena, seria só um masculino singular. Então, povos, uma palavra masculina, não recebe o artigo a. Se não recebe artigo a, não há junção de preposição a com artigo a, ou seja, não há acento grave. Logo, essa opção aqui, ela está correta. Podemos aqui assinalá-la como correta. Número 2. Em o primeiro indígena a integrar a Academia Brasileira de Letras. A preposição a está corretamente empregada antes do verbo integrar. Corretamente, né? O primeiro a. Quem é primeiro a alguma coisa ou em alguma coisa. No caso aqui, o primeiro a integrar. Tem a preposição a. Integrar é verbo, realmente antes de verbo, a regra diz que não se usa acento grave, não
não a acrase. Está correta essa parte aqui, esta número 2. Então, 1 e 2 corretas. Número 3. Uma das obras de Krenak, que é o amanhã, não está à venda, em que a crase a está corretamente empregada antes do substantivo feminino venda. Correto, venda é uma palavra feminina, substantivo feminino, também uma locução adverbial feminina. A regra diz que locuções femininas recebem acento grave. O amanhã não está como à venda, né? A locução adverbial de modo, se é locução adverbial feminina, então recebe o acento grave. As 3 estão corretas. Resposta letra D, 1, 2 e 3. Vamos agora para a questão 4. É uma questão difícil. É uma questão realmente bem difícil. Por quê? Trata de pronome relativo que. Bem, pronome relativo, vou dizer para vocês o seguinte, é um dos últimos assuntos a serem estudados em concurso. Um dos últimos assuntos a serem vistos. Por quê? Porque, assim como pontuação, que parece ser simples, não é simples, porque requer conhecimento de uma gama de assuntos básicos, como morfologia, por exemplo, e análise sintática, função sintática, tanto no período simples quanto no período composto. Tanto pontuação quanto pronome relativo. São difíceis, assuntos que devem ser vistos apenas no final do programa a ser estudado de língua portuguesa. Bem, vamos então analisar aqui essa opção. O enunciado é bem grande, o enunciado é, de certa forma, uma questão, né, propriamente dita. Entender o enunciado já é uma peneira, e acertar a resposta é a segunda peneira dessa número 4. Bem, observe as construções oracionais C1 e C2. O que é construção oracional? É a frase que tem verbo. A construção das frases com verbo, nas quais o pronome relativo que. O que é um pronome relativo? O pronome relativo é aquela palavra que retoma o substantivo anterior. E o pronome relativo, por ser um pronome, ele exerce função sintática. Qual a função sintática desse pronome relativo que? No caso aqui, ele está dizendo que é o sujeito em cada oração, tanto na construção C1 quanto na construção C2. Gente, antes de estudar, né, na verdade, no início do estudo de língua portuguesa, você tem que ter bem claro, bem em mente, o que é classe gramatical e o que é função sintática, o que é morfologia e o que é sintaxe. Se não tiver isso, não adianta, não aprende gramática da língua portuguesa. Por quê? A gramática da língua portuguesa ela é o conjunto de conteúdo, né, conjunto de regras que representam as relações das palavras na língua. E para saber esse conjunto de regras é necessário conhecer as palavras, a morfologia das palavras, o significado da classe gramatical, qual a função da palavra na oração, na frase. E depois as relações que as palavras exercem entre si, ou seja, a função sintática delas. Bem, vamos lá. Então, C1, um pedido de desculpas do Estado brasileiro que sempre agiu em relação ao povo indígena de uma maneira colonizadora e cruel. Esse que é um pronome relativo porque consigo trocar por o qual. E isso caracteriza justamente que o que está retomando o substantivo anterior. E qual o substantivo anterior? Estado. Um pedido de desculpas do Estado, o qual sempre agiu. Quando a gente pega o pronome relativo, a gente faz o seguinte, a gente divide a oração, pega o pronome relativo, vincula ele ao substantivo anterior, pega esse substantivo anterior e coloca no lugar dele, né, semanticamente. A gente vai perceber então que estado é o sujeito dessa oração do verbo agiu. Estado sempre agiu. Pronto. Se o Estado agiu, o Estado é sujeito. E quem está representando o Estado nessa oração? O pronome relativo que.
por isso que ele é sujeito. Igualmente na opção 2, na C2, 2 pedidos de perdão a povos indígenas que foram perseguidos. Povos indígenas, os quais foram perseguidos. Consigo, dividindo aqui a oração no pronome relativo, consigo trocar o que pelo pronome o qual, ou os quais no caso. Esse os quais retoma o substantivo povos. Então eu pego povos indígenas e semanticamente eu coloco aqui no lugar do pronome relativo que. E fica assim: os povos indígenas foram perseguidos. Foram perseguidos é verbo ser mais particípio. Isso caracteriza uma voz passiva analítica nessa estrutura. Tanto que tem aqui o agente da passiva, pela ditadura militar. Então, podemos perceber que este que, no caso, povos indígenas, é o sujeito paciente, o sujeito da voz passiva da locução verbal foram perseguidos. Povos indígenas foram perseguidos. E quem está representando povos indígenas nessa oração? O pronome relativo que. Então, sujeito paciente na C2. Aí ele continua agora. Tente-se para outra construção, C3, do texto, e assinar as afirmações referentes à sua construção. C3. Um cenário que, segundo eles, levou fome e morte aos indígenas. E analise as afirmações referentes à construção C3. Ele trouxe a C1 e a C2 para a gente observar como que o pronome relativo que, como sujeito, aparece na oração. Observe o seguinte: nas duas, na C1 e na C2, o pronome relativo que, sendo sujeito, ele não está separado do verbo da sua oração por vírgula. Repara, que sempre agiu. O que é o sujeito de agiu. Não há separação por vírgula. Que foram perseguidos. O que também está aqui nessa oração, sendo sujeito de foram perseguidos, sem separação por vírgula. Por que isso? Porque sujeito não pode ser separado do seu verbo por vírgula na ordem direta. Por uma vírgula, no caso. Pode até ser por duas, havendo um termo intercalado. O que acontece aqui na C3 é o seguinte: é um erro de construção. Um cenário que, segundo eles, levou fome e morte aos indígenas. Temos aqui o verbo levou. Quando se é lida essa C3, percebemos que a intenção era que este que retomasse o substantivo cenário. Retomando o substantivo cenário, a palavra que ela é sujeito de levou. Que levou fome. Então, pegando o substantivo cenário e colocando no lugar do pronome relativo que, semanticamente, podemos perceber que o que é o sujeito de levou. Um cenário o qual levou fome. E aí, quem está fazendo esse papel desse sujeito do verbo levou? É o que representa aí semanticamente o substantivo cenário. Então, um cenário levou, só que um cenário, sendo aí deslocado, representado pelo pronome relativo que. Porém, nesta frase aqui, nesta oração, este que está separado do verbo por uma vírgula. Olha o que acontece aqui. Tem essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula, ela está mal colocada. Na verdade, não é essa vírgula que está mal colocada. Está faltando uma outra vírgula aqui. No caso aqui, do segundo eles. Essa expressão segundo eles é uma expressão explicativa. Ela tem a função apenas de explicar quem é que está falando, quem é que está tendo a ideia. Um cenário que, segundo eles, levou fome. Na verdade, esse segundo eles, ele não precisaria ver um cenário que levou fome. Quando eu separo por uma vírgula, apenas essa expressão toda aqui, do verbo levou, eu estou interferindo na relação entre o sujeito que e o verbo levou. E isso não poderia ocorrer. Como que eu corrijo essa opção, essa frase, essa oração? Ou eu tiro segundo eles, ou eu coloco uma vírgula aqui. Por quê? Quando eu coloco essa vírgula, eu estou dizendo o seguinte: essa expressão segundo eles está aqui de uma forma intercalada. É uma expressão que está apenas para explicar
É como se eu colocasse um parênteses. É a mesma coisa, a mesma função de um parênteses. Então, quando eu faço isso, coloco essas duas vírgulas, eu estou dizendo exatamente isso. Olha, eu não quero interferir na relação entre o que e o levou. Por isso, eu vou aparecer aqui na oração entre duas vírgulas, ou seja, como se fosse realmente aqui um parênteses, que às vezes pode aparecer como um travessão também. No lugar dessas duas vírgulas, pode existir travessão. E não há problema nenhum. O travessão vai estar fazendo justamente essa função de separar, de isolar essa expressão segundo eles. Porém, não foi feito isso. Como não foi feito isso, essa uma vírgula aqui, ela fica indevida, porque causa a quebra na relação lógica entre o S, o V e o C, ou seja, entre o sujeito, o verbo e o complemento. Não posso ter apenas uma vírgula separando o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Então, vamos ver qual a resposta aqui. Número 1, o pronome relativo que substitui o termo anterior cenário. Realmente, na C3, o que substitui aqui cenário. E serve de sujeito da oração. Sim, mesmo que esteja com o erro da pontuação, serve como sujeito da oração que é representada pelo verbo levou. Na segunda opção, segunda frase, segunda afirmativa. A oração apresenta erro na pontuação. Sim, como já vimos, erro na pontuação. A vírgula antes do verbo levar separa o sujeito que do seu verbo levou. Separa porque aparece apenas uma vírgula. Para não separar, deve aparecer duas vírgulas, como aponta aqui na número 3. Considerando a relação entre o sujeito e seu verbo, a oração, considerando a relação entre o sujeito e o seu verbo, ou seja, não pode haver uma vírgula para quebrar, que quebre essa relação entre o sujeito e o verbo, a oração ficaria correta se fosse pontuada assim. Um cenário, vírgula, que, vírgula, segundo eles, vírgula, levou fome e morte aos indígenas. Exatamente como pontuamos em cima. Então, a opção correta é a letra D. A1, A2 e A3 estão corretas. Pessoal, se ficou dúvida, deixa no comentário aí embaixo, comenta aí, pergunta, que eu ajudo você aí a entender melhor essas questões. Próximo vídeo veremos as questões restantes. Um grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe.